7h06, Jornal da Princesa, aqui 99,1 Princesa FM. Agora, como prometido, entrevista com o vereador Lucão. E quem vai conduzir a entrevista é o José Silva. Bom dia a vocês, a todos os ouvintes. Bom dia, ouvintes da Rádio Princesa, Alon Mendonça, Paulo Dimas e todos os presentes aqui no estúdio. É com grande satisfação que a gente inicia hoje essa participação, essa entrevista com o vereador Lucão, que dispensa a apresentação, mas como eu sou teimoso, eu vou apresentar o Lucão para aqueles que porventura possam não conhecer. Lucão é aquele homem, né, destemido, corajoso, que iniciou nas redes sociais fazendo o que poucas pessoas têm coragem de fazer, ou como diz de forma popular, poucas pessoas se atrevem em fazer o que Lucão vinha fazendo. E era coisas boas para a sociedade, levantou a bandeira em nome de muitas pessoas vulneráveis, contra também, inclusive criminosos, né, foram denunciados por Lucão. Então é aquela pessoa que em todas as cidades que Lucão passa é abraçado com muito carinho pela cidade, inclusive pelo Crato também, que é uma das cidades que tem uma legião de admiradores do Lucão. O tempo é curto para tanta apresentação, Lucão, e hoje a gente recebe vocês aqui no estúdio da Rádio Princesa com um propósito de perguntar aquilo que está entalado, né, que está na garganta do povo, que muita gente tem medo de perguntar, e outros que sabem a resposta têm medo de responder. Então, a princípio, bom dia, Lucão. Bom dia a todos da Princesa FM, bom dia, grande José Silva, grandes apresentadores aqui da Princesa. Queria cumprimentar todos os ouvintes também, né? E vamos lá, a gente não tem medo de responder, porque a gente tem que ter medo de nada nessa vida, né? Se a gente estiver fazendo coisa certa, é claro, né? Porque se estiver fazendo coisa errada, não, a gente tem que ter medo mesmo. Mas, tanto fazendo coisa certa e lutando pelo que é certo, a gente não tem que temer nada não, porque Deus está sempre ajudando a gente. Isso mesmo. Lucão, mesmo você sendo representante, né, vereador de Juazeiro do Norte, você demonstrou através das redes sociais uma forte decepção com o que viu na inauguração do Monumento de Fátima, aqui em Crato. E assim como muita gente também se indignou, né, se decepcionou com aquele evento que para muitos foi de natureza política, para muitos foi uma espécie de comício, o que foi que exatamente lhe causou indignação? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, primeiro é um evento histórico, né? O Cariri, o Crato, primeiramente, ganha muito com a construção dessa santa, né? Dessa imagem muito bonita, por sinal. Agora tá bonita, porque antes era fizeram muito mal feita antes. E aí, o que acontece? Foi um ganho enorme para o Cariri, para o Ceará em si, foi um ganho gigante, né? Uma representatividade muito grande para os católicos. E aí o que acontece? Pegaram um evento que é uma coisa muito bonita, que era para ser totalmente religioso, não era para ter nenhum cunho político nesse evento, né? Os políticos poderiam estar presentes? Claro que sim, porque os políticos também têm sua fé, eles também têm direito de orar, de rezar, enfim. Mas pegaram um evento totalmente religioso e transformaram em evento político, em comício. Então, assim, ali só tinha uma pessoa, só um ser espiritual que poderia brilhar, que era a santa, né? Aquele momento de devoção, de fé. E transformaram num evento político, um palanque político, governador do estado pegando microfone, ministro pegando microfone lá, fazendo um discurso totalmente político. Que coisa ridícula, cara. Isso é ridículo. Não é para acontecer desse jeito. Não pode acontecer. O Crato, nem o Crato, muito menos a igreja pode admitir esse tipo de coisa. Entendeu? Os políticos estarem ali, até então eles estarem presentes, isso não é problema nenhum. Agora você está transformando um evento totalmente de cunho religioso num evento político. Isso é a coisa mais ridícula que existe no mundo. O político ali, fazendo aquilo ali, ele mostra claramente que ele não respeita nem o momento em si, que é um momento religioso, e ele também não respeita as pessoas que estão ali presentes, nem o povo em si, ele não respeita fazendo isso. Lucão, é perceptível, né? Quem acompanha as suas redes sociais sabe que você
como eu falei anteriormente, levantou bandeira de defesa em várias cidades, não só no Juazeiro do Norte, mas em cidades da circunvizinhança também. Você foi aquela pessoa que se levantou contra abusos, contra violações, e você acompanhou também aqui no Crato, eu acredito que sim, que a imagem dessa santa, a cabeça desse monumento, ele foi utilizado naquele período de campanha política ano passado. Não foi um caso isolado esse momento político que fizeram nesse monumento, porque já andaram desfilando em várias ruas do Crato com a cabeça dessa santa. Então isso reforça a tua convicção que de fato não é uma suspeita de que foi usado ali aspectos políticos, mas é uma realidade. É isso, Lucão? Não, isso é um fato, não é, eu acho, não é achismo, não é nada disso, é um fato. Você transformar, é assim, a religião, não é, desde o começo do mundo, a religião e o poder andam juntos, é um fato. Mas, hoje nós temos que entender o seguinte, existe um momento para cada coisa. Então, se eu estou num evento religioso, ali é um momento religioso. Por exemplo, eu não sei se o Crato tem, mas lá em Juazeiro tem as renovações, né? As pessoas... a renovação, para quem não sabe o que é um momento que as pessoas fazem, é um momento religioso. Eles falam que é para abençoar o coração de Jesus, né? O coração de Jesus é a imagem de Cristo e de Maria que tem nas casas. Lá em Juazeiro tem muito, na maioria das casas. Não sei se aqui tem essa tradição de renovação. Inclusive na área rural também ainda predomina muito Pronto. forte. E aí o que acontece? Quando as pessoas me convidam, que eu vou num evento como esse, eu vou, assisto o momento religioso com todo respeito, não faço fala nenhuma, nem que me peçam para fazer, e se for para fazer, é para fazer voltado totalmente àquele momento religioso, jamais fazer fala política num momento como esse. E pronto, entendeu? Nunca fiz nenhuma fala, e eu até peço, uma vez eu fui na renovação, a mulher pediu, vou fazer uma fala, eu disse, não, eu prefiro que a gente deixe brilhar quem merece, que é só o santo naquele momento ali, é quem merece atenção. Eu não tenho que dar atenção nenhuma aqui. Aqui eu vou só respeitar e estar aqui com vocês, ao lado de vocês. Então tem que ser assim. Se eu vou numa missa, eu vejo a missa, assisto a missa e pronto. Se eu vou num culto, eu assisto o culto e pronto. Se eu for tem o pessoal chama de giras, né? Se eu for num terreiro, alguma coisa assim, eu assisto ali e pronto. Somente. Estando ali na condição de Lucão. Exatamente, eu estou ali acompanhando, estou prestigiando as pessoas que estão ali, estou ali também expressando minha fé. Agora eu tá pegando microfone, fazer discurso político em cima disso é a coisa mais ridícula do mundo. E é porque eu sou da região do Cariri, eu acredito que eu sou o político mais novo em questão de ter um mandato político, né? E eu já tenho esse entendimento, aí tem cara aí que tem 10, 15 anos de político, 20 anos de político e não aprendeu ainda isso. É vergonhoso. Lucão, outro ponto, acredito que já chamo a atenção para os ouvintes, abrirem bem os ouvidos, para entenderem que não estamos falando só do aspecto político por si só, mas sim da falta de respeito com o povo, porque eu estive lá presente e percebi, assim como outras pessoas perceberam também, que havia ali, parece que, no meu ponto de vista, convidados de honra. Mas esses convidados de honra eram celebridades políticas da cidade, que estavam ali nas primeiras cadeiras, próximo do padre, dos artistas que estavam se apresentando. E eu vi, posso afirmar com muita veemência, que pessoas simples da sociedade foram barradas na entrada do local onde estava o bispo, onde estavam vários padres. Eu tenho vídeos de uma senhora sendo barrada na entrada. Então, assim, é algo que, quando você falou sobre o aspecto político, a gente fica... Qual o limite também da própria igreja, da própria diocese, em permitir que tais situações aconteçam e que, de fato, isso não seja aberto para o povo, para aquele que bota a imagem em casa, que compra uma vela para rezar, que teve que vir de outras cidades para acompanhar, e muitos tiveram que acompanhar à distância, porque havia essas barreiras de contenções para que as pessoas não se aproximassem daquelas que eram figuras políticas da cidade. Então, essa questão aí da igreja, a igreja, vou dizer para você, a igreja é que tem menos culpa. Vai um bispo ou um padre desse barrar um político desse para tu ver a desgraça que ele vai fazer na vida dele. Porque a política tem muita força, entendeu? Então, os caras
Pode ter certeza, se um padre ou um bispo desse intervir que o político faça uma palhaçada daquela ali, a vida dele vira um inferno a partir daquele momento. Por quê? Porque todos os aspectos da sociedade necessitam da política. E aí o cara sabe o poder que vem, os caras são ditador, o fato é esse. Se você impedir, se você chegar no político desse e disser, olha, aqui é um momento religioso, você não vou te impedir de estar aqui, mas você tem que respeitar esse momento. Acabou-se pro cara. O cara tá morto. Independente da igreja. Independente de igreja, meu velho. Sabe por quê? Porque a política está presente em todos os lugares. Entendeu? Então o cara aquele político ali vai dar um jeito de prejudicar a vida daquele líder religioso. Então, assim, quem tem menos culpa nessa situação é a igreja. Então a igreja também, no teu ponto de vista, foi vítima? É vítima total. Se a igreja não deixar aquele cantinho ali separado, porque para fazer qualquer coisa religiosa precisa de autorização da política. Por exemplo, um monumento como aquele ali, uma imagem daquela para ser colocada naquele local ali, precisa-se da política. Primeiro para custear. Isso. Né? Segundo, as autorizações. E por aí vai. Então, para montar uma igreja, qualquer coisa que você for montar, necessita da política. Então, se o cara fechar as portas para o político, para o mal político. Para o mal político, né? Eu não vou falar do bom político, do que tem noção. Porque tem político com noção e tem político sem noção. Né? Lá em Juazeiro, a Santa, quando desceu lá, desceu uma imagem, né? Com o padre e tal. Sim. Lá no aeroporto. Eu não fui, não estive presente naquele momento. Principalmente em momentos religiosos, eu prefiro, para não acontecer de você tirar a atenção daquele momento religioso, eu preferi não ir. Nem vim para cá também, né? Mas eu já passei lá na Santa, uma imagem muito bonita, por sinal. Dessa vez fizeram, primeiro de tudo, que era para mim ter falado antes da gente começar a entrevista, é que a Santa gastaram 2 vezes o valor dela, né? Primeiro fizeram uma, que parece que foi uma criança que montou. Foi feita ali, parece de massa de modelar. Gastaram milhões, com todo o respeito à fé e tudo, mas foi porque fizeram muito mal feita na primeira vez. Isso. Aí gastaram mais outros milhões para fazer a segunda. Isso dinheiro do contribuinte, dinheiro público. Aí, do mesmo jeito, fizeram com a Benigna lá. A primeira que fizeram a Benigna, coitada, toda quadrada. Isso. Aí agora mais outros milhões para consertar. Como assim? Isso é um desrespeito muito grande com a população. Você gastando milhões ali, porque não é de graça não. Se você montou uma vez, já foi milhões. Aí você vai, destrói tudo e monta novamente, é mais milhões. Que é isso, cara? O dinheiro não é do bolso dos que gastam. Não, né? Se fosse o dinheiro daquele desgraçado que está gastando, era ótimo, porque aí ele ia ter pena do dinheiro dele. E da primeira vez ele ia garantir que fizesse bem feito. Agora, como é do povo, aí os caras estão nem aí, os caras botam para arregaçar mesmo, sabe? Então é muito triste ver uma situação dessa. Tudo que gira em torno disso é muito triste ver acontecendo, entendeu? Isso. Mas assim, eu entendo a igreja, ela é mais uma vítima, mas eu digo para você, se eu fosse na condição de líder religioso, apesar de não ter culpa, eu iria me prejudicar nesse sentido, porque eu ia chegar em qualquer político que viesse numa igreja minha, ia ser bem-vindo. Agora, desde que ele respeitasse o momento religioso. E pronto. Ele poderia expressar a fé dele do tanto que ele quisesse, dali da cadeirinha dele, sentado e assistindo como todo mundo. Agora, ali naquele momento ali, quem tem que brilhar é o momento religioso e não político. Antes que eu passe aqui o microfone para outras perguntas aqui, Lucão, eu queria só fazer aqui uma observação que eu creio ser de grande relevância, porque geralmente quando falamos sobre o monumento de Fátima, tem uma linha uma corrente aí política que eles tentam descontextualizar. Como fazendo? Dizendo que a gente está contra a inauguração, a gente está contra a colocação da imagem, mas o objetivo não é isso, é a forma como essa imagem está sendo explorada por políticos. Como o Lucão falou bem no início aqui, ele elogiou, é necessário para o Crato, é necessário para a região, até por uma questão também do turismo religioso, mas é preciso o povo, os fiéis, ficarem numa observância, numa vigilância nesses políticos que muitas vezes, como o próprio Lucão falou, e eu aqui endosso, colocam a própria igreja como vítima. Você, Dona Maria, seu Zé, que está nesse momento vendo aí a imagem de Nossa Senhora de Fátima no seu oratório, na sua casa, na sua sala,
entendam que muitos políticos inescrupulosos, eles colocam a própria igreja como vítima. Eles fazem a própria imagem da santa refém dos interesses políticos e obscuros deles, resguardando as exceções. Bom, aqui tem a participação de várias pessoas, a maioria através das mídias sociais, parabenizando o trabalho do Lucão. Nação 79, gosto do trabalho dele. Agora, vocês trouxeram alguém de verdade para entrevistar. Lucão era para ser deputado federal, não está escrito aqui, viu? As pessoas, a Patrícia diz, adoro o trabalho dele. Também Iraci Alves, esse é o vereador do povo. Outras pessoas concordando também. O Souza Garcia também dizendo do Crato, mas admira muito o trabalho do Lucão. Manda um abraço para esse pessoal. E o Alencar está dizendo ainda, são os pior, são os próprios padres que fazem o palco político. Ele já falou aí como é a situação aí que o padre enfrenta, se ele enfrentar esses poderosos. E também diz assim, um exemplo de homem, e o Wilton está dizendo qualquer político vai se beneficiar da situação, falando com relação a essa situação aí. Os políticos estão se aproveitando da situação do monumento de Nossa Senhora de Fátima e de outros mais e outros eventos religiosos. Isso infelizmente acontece com grande frequência em nossa região. Afinal, boa parte da classe política não pode esperar. Qualquer situação, qualquer que seja, eles querem ser o pai da criança quando é bom. Quando é problema, eles fogem às léguas. Não sou eu, é fulano de tal, é não sei quem, manda pro aliado, pro adversário a culpa, mas nunca assume a culpa do problema, não é isso, Lucão? Quando foi feito errado, foi feito mal feito a imagem. Que foi o mesmo grupo político. Sim, não tinha ninguém, não, nós não somos culpados. Agora, quando vem a imagem de forma correta, aparece pai de todo canto para essa criança. Então, assim, são poucos que realmente têm escrúpulo e têm respeito pelas pessoas, entendeu? Então, assim, em momento nenhum eu rebaixo essa situação. Um ganho gigante para o Crato. O Crato passou nos principais jornais do Brasil. Eu posso dizer para você que em todo o Brasil o Crato, se já era conhecido, ficou mais conhecido ainda, entendeu? Ganhou destaque no Brasil. Foi um ganho gigante para o Crato, para a região do Cariri em si, para o Ceará. Agora, a única coisa que eu critico se chama o comportamento de determinados políticos perante essa situação. E eu digo mais, lá eu acho que deram um microfone para 2 ou foi 3 políticos ou 4 falar. Mas eu digo mais para você. E lá tinha uns 50. E se deixasse o microfone disponível, os que estavam lá iam fazer esse palanque político, entendeu? Então, assim, é ridículo isso. Você tem que, naquele momento ali, você tem que respeitar. Ali é o momento de quem? É um momento de devoção, é um momento religioso, momento de fé. E esse momento de fé tem que ser respeitado. E quem não respeita, não merece o voto de ninguém, certo? Porque você tem que respeitar o povo. Porque seu patrão é o povo, então você só tem que respeitar o povo e o momento religioso em si também tem que ser respeitado. Eu digo para vocês, tá? Eu não estou dizendo aqui que o político não pode estar presente em momentos religiosos. Pelo contrário, ele tem que estar presente porque ele expressa a sua fé também. Ele tem uma fé, ele tem uma vida, mas aquele momento ali ele tem que entender que aquele momento quem tem que brilhar é o momento religioso e não o político. Tem até um ator de Hollywood, ele é conhecido mundialmente, um cantor, Eminem. E aí o Eminem, ele um dia foi numa festa da filha dele, e naquele momento ali, ele ficou disfarçado, sentado numa salinha lá atrás, sem ninguém ver ele. Porque ele disse, aquele ali é o momento da minha filha brilhar, e não o meu. E se eu chegasse lá, quem ia brilhar era eu e não a minha filha. Então, eu digo do mesmo jeito, quem tem que brilhar nos momentos religiosos é a fé, e não os políticos. Lucão, no teu ponto de vista, tem alguma diferença entre a maneira que os aspectos da Igreja Católica são enaltecidos lá em Juazeiro, os eventos religiosos, em relação ao Crato? O que é que difere um do outro no aspecto da participação política? Existe lá também essas mesmas figuras que estavam aqui, também fazem esse espetáculo lá, ou foi uma situação isolada aqui no Crato? Não, eles vão também. Se eles pudessem, eles iam em cima do andor quando tem uma procissão, né? É um bando de santo. Mas, assim, eu não vi acontecendo lá em Juazeiro ainda. Posso estar errado também, mas pelo menos eu, enquanto político, eu nunca vi acontecendo de
de algum religioso entregar o microfone para fazer um discurso político lá. Para o político estar pegando o microfone e fazendo dali um comício. Pode ter acontecido no passado, né? Porque eu sou muito novo também. Eu não pode ter acontecido enquanto eu era criança. Mas, pelo menos atualmente, eu não vejo isso acontecer. Lá existe, os políticos vão, prestigiam a procissão, prestigiam os principais eventos políticos que tem lá, as missas e tal. Tem uma missa que é muito grande, que é no dia 20, todo dia 20 tem a missa do Padre Cícero, que concentra muita gente, né? E os políticos vão, isso não é um problema político, e como eu já falei agora há pouco, agora eu nunca vi, diferente do que aconteceu aqui, que aqui houve sim um discurso político, aqui houve um palanque mesmo assim, do cara pegar o microfone e falar sobre política, que é ridículo isso. Lá eu nunca vi isso acontecer, então eu vi essa diferença. Não estou dizendo que porque isso ocorreu, Juazeiro é melhor que Crato, não, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que lá eu nunca vi ocorrer isso. Pelo menos até agora não, né? Pode ser que amanhã, mas pelo menos até agora não. E se acontecer lá, eu vou criticar do mesmo jeito, que é inaceitável isso aí. Vereador Lucão, vereador, blogueiro, repórter, é tanta coisa que o Lucão é aí. Lucão, mas agora só mudando um pouquinho de assunto, uma pergunta das pessoas. Você está há quase 11 meses como vereador em Juazeiro do Norte. Como é que está sendo essa experiência de ser vereador? Você que já tinha um trabalho ativo nas mídias sociais, foi a base de sua eleição, esse trabalho que você tinha de conhecimento junto à população. Você saiu muito bem votado das urnas. Como é que está sendo esse trabalho aí de vereador? Como é que está sendo ser vereador na cidade de Juazeiro do Norte, a maior cidade em população da região do Cariri? É um trabalho extremamente difícil, né? As pessoas pensam que é fácil. Todo mundo, se as pessoas soubessem a dor de cabeça que é você ser um vereador, o povo não queria ser. De verdade. Primeiro, quando você se torna político, se tu compra um pão, já dizem que você está roubando. Porque o povo já convive tanto tempo com corruptos aí, ativa, que já diz que você está roubando. Você não conquistou nada. Se o empresário, amanhã, se você for empresário e amanhã você comprar uma casa, sei lá, de 1 bilhão, o povo diz, ele tá bem, né? Tirando os invejosos, o povo vai dizer que ele tá bem, né? Agora o político, meu irmão, se o político comprou um relógio, por exemplo, esse relógio aqui, que é lá é mais falso do que nota de 3. Sim. Um relógio desse aqui, se eu apareço com ele numa foto, já diz o quê? O cão tá roubando. Eu fui morar, por conta de questão de segurança, eu fui morar num condomínio, lá em Juazeiro, pago um aluguel caríssimo por questão de segurança da minha família, que eu sei o quanto querem arrancar minha cabeça e o quanto já tem gente que paga para tirar minha vida. Aí eu pago um aluguel caríssimo, fizeram falsa acusação dizendo que eu era dono da casa, sendo que eu aluguei a casa. Aí a dona da casa disse, Chilucão, eu não sabia que eu tinha que dar, não. Eu disse, eu que não sabia que ia ganhar de presente da senhora. Aí, do mesmo jeito foi o carro. Comprei o carro, fiz um empréstimo pela Câmara para comprar meu carro, porque a gente quando você entra como vereador, você tem aquele empréstimo que eles contam no contra-cheque. Sabe aquele, por exemplo, se fosse fazer meu nome, não ia tirar R$2. Agora, como é descontado direto na folha, aí você ganha uma margem. Sim. Né, ganha uma margem para fazer o empréstimo. Aí disseram que eu estava roubando também. Então, assim, ser político é a coisa mais difícil do mundo, cara. Sua vida é totalmente exposta, mas eu já tinha uma vida exposta antes, né, de ser político. As pessoas, por eu não ter comprado voto, graças a Deus eu não comprei um voto, a responsabilidade recai muito mais sobre mim do que quem comprou. Isso. Porque quem comprou, quando o cara vem procurar eles, ele diz, não, o seu voto eu já comprei, pode sumir daqui. Agora eu, que tive um voto de confiança, graças a Deus, as pessoas caem de cacete, assim, ó, na cabeça. Se eu disser bom dia e for boa tarde, o povo já diz, opa, Lucão, tá errado. É boa tarde, não é bom dia não. Entendeu? Então, assim, eu queria que essa cobrança fosse sobre todos, não só sobre mim, né? Mas, assim, graças a Deus eu tenho uma mente preparada para isso. Passei por um sufoco aí há 1 mês ou 2 atrás, porque invadiram o condomínio onde eu moro. A questão da minha filha também, minha filha com apenas 8 meses de idade, chamaram minha filha, por respeito a vocês, a essa rádio e aos ouvintes, eu não vou dizer a palavra, mas um xingamento horrível, né? Sim. Chamaram minha filha de meretriz, para usar uma palavra mais curta.
minha filha com 8 meses de idade, né? E assim, é muito ruim nesse sentido. Mas, Lucão, qual é a parte boa? A parte boa é que você ganha um poder, por exemplo, eu tenho um poder de fiscalização lá na cidade. Eu vou nas escolas, vou nos hospitais, vou no posto de saúde, entendeu? Tudo que tiver dinheiro público da prefeitura, eu tenho o poder de fiscalizar, de olhar o que está acontecendo. Teve secretaria lá que estava tendo rachadinha, fui lá, peguei todas as provas, levei para o Ministério Público. Agora eu estou esperando a Justiça fazer a parte dela, porque você sabe que demora as coisas na Justiça. Não é coisa de mês não, na Justiça não. Mas é isso o trabalho. O poder é isso. Você tem alguns poderes de decisões. Por exemplo, a CAGES está acabando com a cidade lá. A gente está lá em cima. A gente tem o poder de rescindir esse contrato lá na Câmara. E aí o que a gente vai fazer? Vai ter uma audiência pública quarta-feira agora. A gente vai levar, os diretores foram convocados para estarem lá. E aí, porque a cidade está um caos por causa dessa empresa. Que eu sei que o CRAT também passa pela mesma situação em relação à água. Só tem uma diferença, te interrompendo no tempo, que lá no Juazeiro tem homem que cobra, que vai atrás, o CRAT é limitado, esse poder de cobrança, de fiscalização, infelizmente o CRAT, a gente fica a desejar nisso aí. Lucão, assim, eu queria já pedir licença aí para uma interrupção no conteúdo, porque assim, nós acompanhamos o teu trabalho desde antes de você ser vereador, então a gente já acompanhava, e assim, você é uma das poucas pessoas, talvez o único que eu tive a oportunidade de conhecer, que manteve um padrão. Muita gente dizia que quando você entrasse na Câmara, quando você fosse eleito, ia mudar. E assim, diariamente a gente percebe que tu tens mantido aquele padrão, aquela constância, e assim mudou no sentido da intensidade, porque agora você tem essa prerrogativa de fiscalizar. Então, diferente do que muitas pessoas achavam, que você ia se acomodar, que você ia ser só mais um entre os outros, que chegasse lá, iria ficar dizendo amém a todos, você contrariou isso. O que é que isso representa para ti, no sentido do cumprimento, de cumprir o que você prometia? Não, eu fico muito feliz em ver que as pessoas entenderam que aqui não é um personagem. O Lucão é isso aqui, entendeu? A diferença é porque como as pessoas me chamam. Minha mãe me chama de Lucas, outros familiares me chamam de Luquinhas, alguns me chamam na rua de Lucão, outros me chamam de Zé Lucas, mas o padrão é o mesmo e vai ser sempre, porque caráter não se modifica não. Entendeu? Quando eu entrei lá, a única coisa que eu mudei, que o pessoal até reclamou, foi porque eu passei a aparecer menos como na parte de reportagem criminal, essas coisas, eu quase não apareço. Mas eu já fiz isso pensando justamente no que iam cair em cima de mim, porque se eu começo a ficar gravando reportagem todo dia na rua, reportagem criminal, aí eu diminuo as fiscalizações como vereador, o povo já diz assim, ó, tá deixando tá ganhando para ser vereador e tá fazendo a reportagem criminal. Isso. Aí eu tive que meter a mão no meu bolso, contratar um repórter, justamente para não ter perigo que é o Hugo de Leon, inclusive é daqui do Trato, ele, um abração Hugo, grande repórter ele, tive que contratar o cara, né, justamente para não dar margem para essa galera dizer que eu estou deixando de trabalhar para estar fazendo isso. Que é triste, que a maioria dos vereadores lá tem 2 profissões, né? Agora vai eu fazer isso para você ver. Mas tudo bem, a gente agradece a Deus o que tem hoje e é aquela coisa, para que se destaca ela é mais martelada, né? A gente vai levando muita martelada, mas a gente vai se segurando. Lucão, já estamos se avizinhando para o fim do jornal e seria muito bom se a gente pudesse conversar 1 hora, 1 hora e meia, porque muito tem a engrandecer a cidade do Crato, a região, através de suas palavras. Mas nesses minutos finais, eu queria que você pudesse deixar registrado aqui para os nossos ouvintes as suas considerações, principalmente você estando na condição de um eleitor quando está, quais são as análises que você faz para escolher o seu candidato, o que é que o candidato, quais são os requisitos que ele precisa ter para que você possa entender ele como um bom candidato. Porque assim, a gente fala muito sobre político, mas a gente sabe que tem ali algumas exceções que se destacam e que merecem ali o crédito nosso enquanto cidadão. No teu ponto de vista, como é essa análise, Lucão? Bom, só antes de entrar nesse assunto, só interrompendo aqui, só para trazer, já tem a ver com o assunto anterior, certo? Olha, o Juliano está dizendo, bom dia, o Lucão é o cara, encontrei ele uma vez no pátio Cariri em Juazeiro, ele tinha que dar um curso para alguns vereadores aqui do CRAT. Palavras do cidadão Juliano. Vou fazer isso, senão volto.
Eita, meu Deus, mas vamos lá. Eu não foi eu que falei, quem falou foi o homem. Aqui é um cidadão, um ouvinte que está participando e colocando a opinião dele. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. Principalmente você que vai votar, que é eleitor, você tem que se atentar que as pessoas, como diz meu querido, que infelizmente a compra de voto é o que acaba com a política. Então, como é que você mata o político? Você mata o político quando você pega o dinheiro dele e não vota nele. Então, já deixa essa dica. Não tem como o político conferir em quem você votou na urna. É impossível. Aquele que diz que sabe quem... Ele pega os documentos, fica pegando xerox, sabe aqueles vagabundos que ficam... Desculpa a palavra, gente, mas eu não me segurei não. Sabe aqueles vagabundos que compram voto? Sim. Pronto, ele fica pegando xerox de título, não sei o quê. Às vezes tem gente que pega o título mesmo. Não tem como ele conferir. Ele só teria como conferir se só saísse um voto naquela urna. E a gente não sabe que a urna não sai só um voto. É impossível. Então, assim, ó, o certo é não receber de jeito nenhum. O certo é não praticar corrupção de jeito nenhum. O certo era quando o cara chegasse na sua porta, você dizer, pode votar. Quer vir na minha porta, venha para trabalhar. Agora, para vir para comprar meu voto, você não venha. Agora, já que, infelizmente, a maioria não vai fazer isso, então o que é que você tem que fazer? Pega o dinheiro dele e vota em quem você sabe que não vai lhe roubar. Sabe por quê? Porque não bate as contas. Quanto é o salário de um vereador aqui no Crato? Eu nem sei. Bom, tinha subido para 18 mil reais, mas voltou para a casa dos 10 mil reais. Voltou, depois da né? eleição. Pronto, vamos lá, vamos botar em 10 mil. Né? 10 mil reais o salário do vereador aqui no Crato. Se ele gasta 1 milhão, essa conta bate? Bota aí 10 mil vezes os 4 anos. Se bate. 480 mil reais bruto. Bruto, exatamente. A conta não bate, ele vai ter que tirar de quem? Ele vai roubar. Não tem outra Se ele saída. gastou 1 milhão, ele vai roubar. Isso é um fato. Não tem outra saída. Se ele é um cara que vem com a campanha milionária e ganha só metade daqui, quem é que entra numa coisa para perder? Ele não é louco dele. Não é doido não, cara. Então assim, você que é eleitor, tem que botar isso na sua cabeça, tá? Dê um golpe no político. Eu chamo que você tá dando um golpe no político. Não é nem golpe. Você tá fazendo a justiça. Isso. Você tá pegando seu dinheiro de volta. Não vote nesse vagabundo. Quando ele chegar para comprar voto, não vote nele. Você já olha e diz, quem é que não está comprando voto aqui? Pronto, esse coitado aqui. Pronto, eu vou votar nele. É assim que tem que ser. Isso é uma dica de ouro. Cara, tem que ser assim. Porque o que é que vai acontecer? Você não vai deixar de receber a sua nota e você ainda vai ter deixando, aí vai quebrar um vagabundo. Corrupto, né? Corrupto. Né? É isso que você vai fazer. Aqui, pode falar. Eu ainda vou receber Tu vai ver se eu vou ser processado por causa dessa fala que eu estou fazendo aqui. Mas, enfim... eu não respeito o corrupto, tá? Não tem respeito nenhum meu, e é a forma que as pessoas têm de realmente mudar a política. Não tem outro jeito. Lá em Juazeiro nós tivemos 14 novos vereadores. As cidades ficam presas, tem vereador em cidade aí que fica 30 anos. O cara não fez nada pela cidade. Mas pela família, pelos amigos. Pela família dele tá todo mundo bem. Então as pessoas têm que ver isso. Ah, eu vou botar isso aqui mesmo. Esse aqui dá certo. Ele me deu sem telha. Pelo amor de Deus, irmão. Peraí, tu paga tanto imposto por mês pra tu estar sustentando vagabundo. Bota uma coisa na tua cabeça. A gente não gosta de sustentar vagabundo nem dentro de casa, imagine no estado. Isso. Imagine no município. Então a gente não E o preço pode. é muito alto, né, Lucão? Nos 4 anos próximos, se esses indivíduos ganham... Meu amigo, aquele milhão que ele investiu, ele vai tirar 10 em cima de seus coros. Ele não tá nem aí não, porque os caras não tem, o cara não tem escrúpulo não. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou dizer que fizeram isso com essa santa não, para não vir processo, mas é um processo que já tem 33 processos, eu não aguento mais. Mas uma santa dessa daqui, para ser feita, vamos dizer que gastaram 4 milhões a primeira vez que fizeram. Isso, Aí para refazer, tu sabe quanto é que gasta? Aí vai para 10. Aí tu sabe para onde vai esse dinheiro? Tu pensa que é todo engastado só na santa? Não é. Porque infelizmente os caras não têm escrúpulo e vai lá e bota superfatura uma nota, uma coisa aqui, outra ali, contratou uma empresa e diz, ó, tem que ter a devolução. É desse jeito. Não estou dizendo que isso aconteceu aqui, não. Estou dando um exemplo, tá? Para depois ele vem me processar aí. Então, é desse jeito que os caras fazem. E é com tudo. Com tudo na política. Um microfone desse. Um microfone desse é 100 reais. Quando vai pra política, que vai licitação, não sei o que,
se torna R$1.000 um microfone desse. Lucão, muito embora o povo, de certa forma, seja usado e abusado, principalmente na época da política, aqui no Crato existe um exemplo aí vergonhoso, nojento, digno de repulsa da sociedade. É um local aqui no Crato, assim como outros, denominado Cracolândia, no centro da cidade, e que durante 4 anos ficam lá homens, mulheres, crianças e idosos em situação de vulnerabilidade, passando fome, dormindo na calçada, os cachorros lambendo a boca, em meio ao lixo, durante os 4 anos. É praticamente no terreno da prefeitura. Vários políticos passam lá e nada fazem por aquelas pessoas. Mas no dia que antecede a eleição, Lucão, dia de votação, se você perceber a quantidade de carros novos, carros luxuosos, esses homens drogados, embriagados, eles entram naqueles carros ali, passam 2, 3 minutos dentro do carro e saem um pouco aparece com 2, 3 litros de cachaça para beber. É o único momento que essas pessoas são observadas. Então, assim, como você falou agora há pouco sobre o processo, aquela coisa toda, o político corrupto, ele não tem medo de processo, mas ele tem medo quando o povo pega o dinheiro dele e volta em outro. Então a única forma de mudar é a perca que chama. Os caras compram 10 votos para um, 20 votos para um. Eles chamam de perca isso aí. Aí esse que ele perde, eles ficam doentes. Então tem todo um trâmite, né? Tem, cara. Tu não tem nem noção da cachorrada que é. Os caras compram 10.000 votos para sair 2.000 votos. Os caras são uns vagabundos. E eu não tô dizendo isso não é segredo não, porque todo mundo sabe, entendeu? Eu tô falando isso aqui, eu já sou extremamente perseguido já. Sim. Entendeu? Pela classe política. Eu sou perseguido pela classe política e ainda sou perseguido pela... enfim, por onde você imaginar eu tenho perseguição. Mas, eu digo uma coisa pra você, eu não vou deixar de falar a verdade, que a realidade é essa. Pode ficar com raiva quem quiser, mas a realidade é essa. Os caras compram 20 votos para sair 2.000. 20.000 votos. 20 votos para sair 1 ou 2, no máximo. Esse é o cálculo que os caras fazem. E aí o povo vai e... O povo tá vendo, o que me deixa indignado é isso. Você tá vendo que o cara é um corrupto. Porque se ele tá gastando o dinheiro dele ali... Sim. Se ele tá passando dinheiro para você para fazer coisa errada, você já tá vendo que ele tá entrando mal intencionado. E o que me deixa mais doente é que os caras vão atrás de quem? Eles vão geralmente atrás de quem mais mobiliza pessoas. Quem é que mobiliza muita pessoa? É líder comunitário, pessoas que têm muito conhecimento, influencer. Isso. Aí, essas pessoas aí praticam a corrupção sem nem entrar na política. Não todos, claro, não são todos, tem as exceções. Tem os líderes comunitários que querem só benfeitoria para a sua comunidade, esses daí eu não julgo não. Agora aqueles que já vão pensando, eita, ó, sou líder comunitário, já vou atrás do vereador e do prefeito, para soltar, para ganhar pontinha, os caras já dizem assim. Aí o que acontece? O cara, sem entrar na política, é um corrupto. Pensa que é só política corrupta? Não. Política corrupta só começa da sociedade para a política. Não é o contrário, não. Porque quem faz um corrupto é a sociedade. Isso mesmo. Porque no momento que ele gasta 1 milhão numa campanha dele, ele vai ter que tirar. E ele gastou esse milhão aonde? Ele gastou esse milhão com a sociedade. Comprando voto. Comprando voto antes de entrar. Então, a sociedade tem, eu posso dizer para você, para estar um corrupto no poder, a sociedade tem 90% de culpa. Isso. Inclusive, eu quero, já para finalizar, chamar a atenção aqui, toda a sociedade cratense e caririense, fiquem atentos a esses eventos que estão já desenhando fazer aqui no Crato, dizendo com aquela pseudo-afirmação de que é evento pró-crianças, que é para ajudar as crianças. Já tem gente aí fazendo doações de itens, porque ama as crianças, porque é aquela coisa, e aí quando é no meio daquele evento, vai aparecer político lá, pode ter certeza que vai aparecer no dia do monumento, da inauguração do monumento, imagine para as criancinhas. Então cuidado com esses indivíduos que vão chegar aí fazendo algum tipo de doação, para estar entre as crianças, dizendo que gosta das crianças. Não deixem suas crianças serem usadas por esses inescrupulosos. E vai vir mais, e vai vir, você vai ver, vai aparecer tanto santo nesses eventos religiosos. E Papai Noel. E Papai Noel, vai vir Papai Noel de todo lado, né? Mas enfim, a sociedade uma hora aprende. É conscientização. Eu acredito muito que a sociedade vem evoluindo bastante. Opa, obrigado. A sociedade eles já vem evoluindo bastante e o povo está acordando aos poucos, mas está. Lá em Juazeiro, por exemplo, meu amigo, Juazeiro mostrou em todos os quesitos que não é dinheiro que define a política lá não. Foi a maior prova dos últimos anos. Lá em Juazeiro, eu, por exemplo, eu ganhava sem gastar quase nada.
Entendeu? Porque, meu amigo, o gasto que eu tive para ter a votação que eu tive, graças a Deus tem o meu trabalho que eu fiz, tem o povo que reconheceu. Eu agradeço muito ao povo esse voto de confiança. Mas eu nunca teria ganhado se lá em Juazeiro não tivesse uma mudança em relação ao povo, ao pensamento do povo, eu nunca teria ganhado. E que sirva de exemplo para o Crato. Até porque, Lucão, a gente, só voltando um pouquinho para finalizar sobre o assunto dessa inauguração da Santa, que é um assunto que causou revolta em mim, muitos católicos aqui na cidade. No meu ponto de vista, eu acredito que foi um tiro no pé que muitos desses políticos deram. E por que eu digo isso? Eu vou fundamentar, Lucão. Atenção, senhores ouvintes, senhoras ouvintes. Abram os ouvidos para essa fundamentação que eu vou fazer. Mexam com tudo do povo. Mexam com o pai, com a mãe, com o filho. Muitos que fazem parte desse povo, eles ignoram. Eles voltam novamente em quem mexeu com a família dele. Agora não mexam com a fé desse povo, não. A leitura que eu faço do que eles fizeram ali na inauguração do monumento é que mexeram com a fé de um povo que não aceita. Mexam com tudo, tirem tudo do povo, mas não tirem ali a fé. Não ofusquem a fé do povo, e foi o que fizeram. Ofuscaram a fé do povo no Largo de Fátima, aqui em Crato. E aí eu acredito que muitos homens e mulheres que estavam lá, que saíram decepcionados, calaram com medo, mas que nas urnas certamente darão um porque eles sabem quem estava lá, Lucão. Para encerrar essa minha fala, eu digo para você com toda certeza, vai ser uma fala forte, mas vocês têm as costas largas. Quem transformou esse momento de fé no palanque político é vagabundo, não tem outra palavra não. É vagabundo. Quem está falando é o vereador Lucão, tá? O povo da rádio aqui não tem responsabilidade nenhuma. Quem transformou o momento de fé da Santa em palanque político é um vagabundo e não merece o respeito de ninguém. Entendeu? Merece se ferrar. Se ele veio, ele só veio com intenção, atrás de voto. Então, o que o povo tem que fazer? Não vota. Que é a forma de responder. É a resposta. Porque tem que respeitar. O cara que não respeita a fé das pessoas é vagabundo. Tem que respeitar a fé das pessoas. Não tem outra escolha. Você pode não concordar. Eu, por exemplo, eu já andei em todos quase todas as religiões que você possa imaginar que existem. Eu fui convidado e vou com o maior respeito e prazer. Entendeu? Vou lá, assisto com respeito, vejo toda a situação, todo o ritual que é feito nas religiões de forma geral. Mas eu tenho a minha fé de forma particular e respeito todas. Eu não sou obrigado a proferir nenhuma fé. Eu não sou obrigado a ser nenhuma religião. Mas eu sou obrigado a respeitar todas. Isso é um fato. É uma obrigação moral e uma obrigação legal, né? Exatamente. De lei também. Então eu, como pessoa, eu já respeitava muito e como político eu tenho que respeitar 20 vezes mais. Então quem fez essa vagabundagem, não tem outra palavra, não merece o respeito da população. Eu concordo com o teu ponto de vista também. Horas 49 minutos, esse foi o vereador Lucão, vereador de Juazeiro do Norte, do PSDB de Juazeiro do Norte, participando aqui ao vivo do nosso Jornal da Princesa. A gente já convida o Lucão para outra oportunidade, estar aqui nos nossos estúdios, conversar mais. O tempo é pouco para... Primeira vez no rádio, né? Primeira vez no rádio aqui no Crato. Primeira vez na Rádio Princesa, a primeira vez do Lucão. Pronto, então agradecer ao Lucão e o convite, como falei, está aberto tanto para essa primeira edição, para a segunda edição, para outro momento a gente debater mais sobre política aqui da nossa região, porque tem assunto para ir até meio-dia. Mas eu que agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigado, de verdade, a todos da Princesa. Agradecer a meu amigo Zé Silva, agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, o povo do Crato, o povo que eu amo. Sabe, o Crato que eu já fiz umas brigas boas aqui no Crato. O lixão, para quem não sabe, aquela briga lá do lixão que fechou, foi eu que comecei aquela briga. E graças a Deus deu certo, o povo lá, o povo foi abençoado lá, que o lixão fechou. Eu tive outras situações aqui que eu estive aqui no Crato também. Até bom você falar para não pensar que é só a questão católica, né? Que já teve outras situações que você entendeu aqui. Várias situações que eu tive no Crato, muitas mesmo assim, né? Mas, assim, é um povo abençoado, gosto muito do Crato. Eu não sou aquele cara que só tá aqui na coisa do Crato, não. É uma cidade que eu gosto. Já tive namorada aqui no Crato. Eu tenho familiares que moram também aqui no Crato, amigos que moram no Crato. Mas é uma terra que eu tenho no meu coração. O Cariri, cara. Eu amo o Cariri. Eu já saí do Cariri e digo, só deixo meu Cariri no último pau da arara, porque é o melhor lugar do mundo, é o Cariri. Muito obrigado. Quero voltar sim, vou voltar, tá? Prometo voltar.
e que Papai do Céu nos abençoe por nós estar vivos para retornar aqui. Em nome da Rádio Princesa, toda a equipe também do Jornal da Princesa, agradecer ao Lucão, vereador Lucão de Juazeiro, e toda a equipe de segurança aí que está a postos aí, fazendo aquilo que muita gente tem medo de fazer. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, né? A gente tem falado muito sobre política, sobre justiça, sobre segurança, que Deus abençoe, que dê a proteção devida a cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus sabe tudo o que você está fazendo e sabe que muita gente é beneficiada com o que você faz. Então, proteção divina. Amém, um abração para todo mundo. Galera, um abraço para todo mundo. Meus assessores eles pegaram tá bom? Com a produção da Central de Jornalismo da Rádio Princesa FM, foi ao ar Jornal da Princesa. Central de Áudio e apresentação. Álamo Mendonça. E Paulo Dimas. Participações de Dado Batista, José Silva e do vereador Lucão. A todos, muito obrigado pela audiência. Encontro marcado, se Deus quiser, meio-dia na segunda edição. E amanhã, às 6h30, mais um Jornal da Princesa. Mas o Álamo tem um convite para agora, para já, aqui na Princesa Feia. Isso aí, a semana começa linda, cheia de música gostosa do Supermanhã em 2 minutos e meio. Não saia da sintonia. ZYC 425, Rádio Princesa FM 99.1 MHz. Estúdio e escritório, Avenida Perimetral, Dom Francisco, 89, bairro Pinto Madeira, Crato, Ceará. Princesa FM, a sua rádio. Dr. Jorge André Caputo, membro da Associação Americana de Gastroenterologia, professor adjunto, doutor de gastroenterologia da Universidade Federal do Cariri, atendendo agora em novo endereço, Estação 568, Crato Centro, consultas médicas e exames, endoscopia digestiva alta, colonoscopia.